Meus caros amigos, vamos dar prosseguimento ao nosso programa Perguntas e Respostas sobre Poesia. O tema desta videoaula é Poesia Brasileira. Então, vários amigos meus me fizeram perguntas a respeito da poesia nacional e eu vou respondê-las, certo? Antes de começar a responder às perguntas, eu gostaria novamente de dizer que o meu livro Aridez das Horas está à venda no site da editora Vive, do Igor Barbosa, tá certo? E que eu tenho um curso de introdução à poesia lírica que está disponível no Hotmart, que se chama Os Segredos da Poesia Lírica. É um curso que, graças a Deus, todas as pessoas que fizeram gostaram bastante e elogiaram bastante também, certo? Para ter acesso ao curso é fácil, você vai lá no Google e digita Os Segredos da Poesia Lírica e o meu nome ao lado, Bernardo Souto. Então vamos para as perguntas e respostas. A primeira pergunta aqui é do meu amigo William Alves Bezerra, o grande professor William Alves Bezerra. Ele pergunta o seguinte: A história do povo brasileiro possui episódios épicos. Por que esse gênero, ou seja, o gênero épico, floresceu tão pouco em nossa poesia? De fato, floresceu muito pouco e as epopeias que foram produzidas no Brasil são epopeias que não têm muita qualidade, tá? As minhas respostas são as seguintes. Sim, existem muitos episódios épicos na história do Brasil, como a guerra contra as missões, a guerra contra os 7 povos das missões jesuíticas, e, sobretudo, a guerra de Canudos, né? Que foi tão divulgada por Ariano Suassuna, né? Inclusive, o ficcionista favorito do Ariano Suassuna era Euclides da Cunha, o autor dos Sertões. O que é interessante é que o próprio Jorge Luis Borges, né, que é considerado o maior escritor da Argentina de todos os tempos, ele diz que Os Sertões, apesar de ser um romance, possui uma estrutura épica. Só que ele usa o termo épico, evidentemente, de maneira metafórica, né? Mas existe uma dimensão épica ali nos Sertões. E é curioso que um escritor da grandeza de Borges tenha se interessado tanto pela obra de Euclides da Cunha, que de fato é uma obra magnífica, mas a gente sabe, por exemplo, que Machado de Assis é um escritor superior a Euclides da Cunha e não recebeu tanta atenção do Jorge Luis Borges. Então, de fato, existem episódios épicos na história do Brasil e eu destaco sobretudo esses dois: a guerra contra os 7 povos das missões jesuíticas, e a guerra de Canudos, liderada por Antônio Conselheiro. Bem, eu acredito que a poesia épica não floresceu no Brasil com tanta força, porque não há no Brasil um mito fundador nítido. E boa parte das epopeias precisam ser fundamentadas num mito fundador, tá certo? No Brasil, esse mito fundador não é nítido, não é bem delineado, certo? Também não há definição
de quem foi o nosso maior herói nacional, certo? Em outros países, facilmente nós encontramos um herói nacional, certo? Ah, talvez na França, Joana d'Arc ou Napoleão, né? Mas no Brasil, esse herói nacional, ele não é de fácil identificação, tá? E a epopeia, ela também se fundamenta na trajetória de um herói nacional. Uma terceira resposta seria por causa da grandeza de Camões, né? A grandeza de Luís Vaz de Camões. Então, é como se os Lusíadas, por serem uma obra de arte literária grandiosíssima, tivesse meio que intimidado os nossos poetas, né? Tanto é que Caramuru de Santa Rita Durão copia de uma maneira servil a forma dos Lusíadas. Então a resposta para a primeira pergunta seria essa. Não temos um mito fundador nítido e bem delineado. Não existe uma definição de quem foi o herói nacional brasileiro, tá certo? E por último, a grandeza de Camões talvez tenha ofuscado os nossos poetas, né? A grandeza do Camões dos Lusíadas. Vamos agora à segunda pergunta, que é do amigo Renan Bispo Marques. Poderia falar um pouco sobre Murilo Mendes e seu lugar nas letras nacionais? E qual seria a melhor fase da obra poética deste autor, na sua opinião? Bem, Murilo Mendes foi, sem dúvida, um dos maiores poetas da literatura brasileira, né? A imaginação dele, assim como a de Jorge de Lima, é uma imaginação poderosíssima. Ele sempre consegue criar, nos poemas dele, imagens muito raras, surpreendentes e insólitas, que extasiam o leitor, certo? Os primeiros livros dele, eu considero livros medianos ou até mesmo medíocres, porque são livros influenciados por uma espécie de nacionalismo ingênuo que nasceu na geração de 1922, tá? Quais são esses primeiros livros de Murilo Mendes? Bumba, Meu Poeta e História do Brasil, que são livros apenas sofríveis. Mas os livros da segunda fase, como por exemplo As Metamorfoses, Poesia em Pânico e O Infinito Íntimo, são livros brilhantes, tá certo? No livro As Metamorfoses e no livro A Poesia em Pânico, Murilo Mendes, ele é muito influenciado pelo surrealismo, né? Que foi aquela vanguarda europeia que buscou trazer os conteúdos do sonho e do inconsciente para a arte, ou seja, traduzir os conteúdos do sonho e do inconsciente para a arte. Ora, numa época de positivismo extremo, de cientificismo extremo, né, e de materialismo extremo, esses conteúdos do inconsciente e do subconsciente são cheios de arquétipos extremamente ricos e são uma espécie de reação necessária
a essa maré, né? A essa tsunami de racionalismo excessivo. Eu não estou criticando aqui a razão. A razão é uma coisa completamente necessária, como por exemplo Aristóteles observou e outros filósofos observaram o mesmo. Eu estou criticando o racionalismo. O racionalismo tem como principal característica acreditar que apenas o discurso lógico, demonstrativo, pode explicar toda a complexidade da existência. É evidente que isso não é verdadeiro, que isso é uma coisa extremamente falsa, tá? Então, nesses livros de Murilo Mendes, As Metamorfoses e Poesia em Pânico, o surrealismo, a influência surrealista é uma alternativa encontrada pelo poeta para buscar a transcendência. E ele consegue fazer isso de uma maneira muito eficiente. O livro Infinito Íntimo já é um livro que dialoga mais de perto com a Bíblia. Lembrando que Murilo Mendes e Jorge de Lima eram, ambos os dois, católicos, né? Chegaram até a escrever um livro em parceria chamado Tempo e Eternidade, certo? Cujo lema era resgatar a poesia em Cristo. A única crítica que eu faço ao Jorge de Lima é que nesses poemas dele de tendência surrealista, dos quais eu gosto muito, inclusive, o que é que o Murilo faz? Ele, de vez em quando, sofre uma certa influência do futurismo, que foi uma vanguarda europeia, né? Então a gente encontra imagens belíssimas como o anjo toca a trombeta nos cumes do abismo, né? E aí de repente ele chega com megafones e telégrafos, né? E outros elementos que fazem parte da vida contemporânea, quer dizer, elementos tecnológicos. Eu acho que isso causa uma quebra na expectativa do leitor, que não é agradável. Mas Murilo Mendes é grandioso, é um dos maiores poetas da língua portuguesa, tá certo? Vamos à terceira pergunta, que é a pergunta do amigo Daniel Cosme. Ele fala que Murilo Mendes se manteve muito pela fanopeia, que é um conceito de Ezra Pound. Sim, Ezra Pound, no ABC da Literatura, ele classifica basicamente três tipos de poesia. A fanopeia, que é uma poesia centrada nas imagens, né? Um lance de imagens, digamos assim, no olho da imaginação do leitor, seria a fanopeia, essa poesia centrada sobretudo no poder e no brilho das imagens, como acontece em Murilo Mendes. A melopeia, que é uma poesia baseada na melodia. A gente pode citar, por exemplo, aquele famoso poema de Cruz e Souza, né? Violões que choram. Vozes veladas, veludosas vozes, né? Então, a poesia centrada na sonoridade e na melodia, ou seja, é sobretudo a sonoridade e a melodia
que vão fazer com que o poema seja grande, né? Que o poema tenha brilho. E a logopeia. O que é a logopeia? A logopeia é a poesia centrada no jogo de ideias e no jogo de pensamentos. Vou dar um exemplo de logopeia. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente, né? Do nosso grande Fernando Pessoa, né? Pessoa também tem outra frase interessante, ele diz que o poeta, ele pensa o que sente e sente o que pensa. Então essa poesia é baseada no pensamento, na ideia, como por exemplo os 4 quartetos de T.S. Eliot, são logopeia. Mas vamos à pergunta propriamente dita. Murilo Mendes se manteve muito pela fanopeia, que é essa poesia centrada sobretudo em imagens brilhantes, surpreendentes. As imagens dele são intrigantes demais. Quem é a mulher do fim do mundo? Ele pergunta. Que dá de beber às estátuas. Vejo nele um mesmo pulso que o meu, quase escatológico, de apreensão das realidades. A poesia de Murilo Mendes é uma poesia voltada para o que Aristóteles chamava de mundo supralunar, né? Ou seja, aquele mundo que está acima da Lua. Então tem uma dimensão sobrenatural evidente. A poesia de Murilo é uma poesia que finca raízes nos recessos mais profundos do inconsciente e tenta explicar, através de metáforas raras e insólitas, o mundo invisível. Então, a poesia que tenta expressar, através de metáforas raras e insólitas, o mundo invisível. Quem seria a mulher do fim do mundo? Eu creio que a mulher do fim do mundo, nesse poema do Murilo, funciona como um arquétipo das potencialidades místicas e enigmáticas da mulher. Certo? A mulher do fim do mundo, então, seria um arquétipo dessas potencialidades místicas e enigmáticas da mulher. Na Idade Média, por exemplo, a mulher em geral estava associada à magia e às práticas divinatórias. Então, eu creio que essa mulher do fim do mundo, que dá de beber às estátuas, é uma imagem que ajuda muito a construir aquela atmosfera mística e ao mesmo tempo onírica que existe neste poema de Murilo Mendes. Lembrando que a inteligência masculina, ela está mais ligada à razão, ao racionalismo, tá certo? E a inteligência feminina está mais ligada à intuição e ao mistério, tá certo? Em tempos muito remotos, por exemplo, a própria geração de uma criança, a gravidez de uma mulher, era visto como algo milagroso. Então a mulher, ela seria portadora de um milagre, não é? Então essa atmosfera onírica e ao mesmo tempo mística
ela se constrói de uma maneira mais satisfatória com a figura feminina, né? Recordando o que eu já falei, né? Não é que o homem não tenha intuição, não é que o homem não seja enigmático, mas a mulher tem mais intuição e a mulher é mais enigmática. Tem até um amigo meu do Facebook, César Miranda, que ele estava falando sobre aquela série da Netflix que fez sucesso, né? O Gambito da Rainha. Ele disse: olha, isso é uma série de ficção científica, porque é quase impossível uma mulher ser campeã mundial de xadrez. E muitos o acusaram de machismo. Só que ele tem toda a razão. Por quê? Porque a inteligência da mulher não é uma inteligência muito associada à lógica, não é uma inteligência muito associada ao discurso analítico, certo? Tanto é que ao longo da história, a esmagadora maioria dos matemáticos foram homens, né? O que não quer dizer que a mulher não tenha nenhuma habilidade para lógica e para análise, ela tem. Só que na mulher existe um predomínio da força intuitiva e das deduções, digamos assim, divinatórias. Portanto, a mulher ela é mais mística, é uma figura mais mística do que o homem. O meu grande amigo aqui, Aloysio Neto, ele me pergunta o seguinte: gostaria que fosse falado sobre a escola romântica na poesia brasileira. Tenho curiosidade de conhecer mais. Veja, em todas as partes do mundo, o romantismo reensinou aos homens que a arte deve nos comover. Para mim, existem dois grandes poetas dentro do romantismo brasileiro. Gonçalves Dias, certo? Pela versatilidade do seu estilo. Nós temos um poema, por exemplo, de Gonçalves Dias, como A Tempestade, em que nós encontramos versos, desde versos de 2 sílabas até versos de 12 sílabas dentro do mesmo poema. Nós encontramos em Gonçalves Dias canções que têm como molde as canções alemãs, tá? Lembrando que canção aqui não tem nada a ver com música. É o que os alemães chamam de Lied, tá? Encontramos também em Gonçalves Dias poesias com uma dimensão arcaica, com a linguagem arcaica. Nós encontramos em Gonçalves Dias poesias épicas, poesias que têm uma dimensão épica muito clara, como por exemplo Yuca Pirama. E nós encontramos também poesias lírico-amorosas, como por exemplo Se Se Morre de Amor. Então, Gonçalves Dias, de certa maneira, ele prefigura Manuel Bandeira, que também tem essa versatilidade estilística muito grande, certo? Além de Gonçalves Dias, outro poeta romântico que eu destaco aqui é Castro Alves, sobretudo pelo grandioso sopro épico que há na poesia dele. Navio Negreiro é, sem dúvida, um dos melhores poemas da língua portuguesa, né?
Não é propriamente uma epopeia, mas é um poema que tem um sopro épico e tem uma força dramática gigantesca, né? Além da fluidez do ritmo, que favorece demais a recitação. Além disso, um livro como Espumas Flutuantes é um livro que nós encontramos poemas líricos bastante refinados, né? Então eu considero Gonçalves Dias por essa facilidade de passear, de navegar por todos os estilos da poesia, ou por quase todos os estilos de poesia, e Castro Alves, sobretudo, por conta da força desse sopro épico que nós encontramos em Navio Negreiro. Agora, é evidente que os poetas românticos da Europa, eles são mais fortes, eles são melhores, né? Eu poderia citar vários, mas eu vou citar John Keats, o poeta inglês, e Leopardi, que alguns consideram pré-romântico, mas na realidade a poesia de Leopardi já é uma poesia romântica. Então esses poetas são melhores que os brasileiros, como Goethe também é melhor que os brasileiros. Mas isso não tira a qualidade dos nossos poetas românticos, sobretudo Gonçalves Dias e Castro Alves. A poesia de Álvares de Azevedo é uma poesia de qualidade, só que a cosmovisão de Álvares de Azevedo, para mim, ainda é uma cosmovisão muito imatura. E os poemas dele são excessivamente influenciados pelos poemas de Lord Byron, de maneira que, para mim, ele não conseguiu uma voz própria muito nítida, apesar de ter sido um bom poeta. Não foi um bom poeta, mas não tem a grandeza nem de Gonçalves Dias, nem de Castro Alves, tá? A poesia romântica no Brasil possui 3 fases. A primeira fase é a fase nacionalista ou ufanista, cujo grande representante é Gonçalves Dias. A segunda fase é justamente a fase ultrarromântica e mais sentimental, cujo maior representante é Álvares de Azevedo. Embora eu prefira Casimiro de Abreu, né? Vocês podem até ficar chocados, mas para mim a poesia de Casimiro de Abreu ela tem uma ingenuidade muito tocante, né? Que é uma ingenuidade, digamos assim, muito sincera e que às vezes consegue chegar perto daquela inocência da criança, não é? Lembrando que o Manuel Bandeira, que é um grande mestre, ele gostava muito de Casimiro de Abreu. Eu não estou dizendo aqui que Casimiro de Abreu é um grande poeta, muito longe disso. Eu estou dizendo apenas que existe um certo preconceito dos historiadores da literatura e dos críticos literários em relação à obra de Casimiro de Abreu. E Manuel Bandeira rechaça essa discriminação e esse preconceito, dizendo que a poesia de Casimiro de Abreu tem uma pureza e uma ingenuidade que realmente são muito autênticas, muito sinceras e que nos comovem de verdade. Então, o Casimiro faria parte dessa segunda fase ultra romântica, ultra sentimental. A terceira fase, justamente, é a fase condoreira, cujo representante principal é Castro Alves,
certo? É uma poesia mais voltada para o externo, né? Para as coisas externas, como, por exemplo, a questão social, a abolição da escravatura. E foi justamente sobre um poema feito sobre esse tema da luta contra a escravidão, que, na minha opinião, é o melhor poema do romantismo brasileiro, chamado Navio Negreiro, certo? Então, eu espero ter conseguido responder ao meu grande amigo Aloísio Neto. Certo, vamos aqui. O meu amigo Antônio Afonso Ribeiro Neto, ele me pede para falar de alguns poetas ainda meio desconhecidos da nossa língua. Eu vou citar 3 poetas, tá? Luiz Delfino, que é um poeta limítrofe entre o parnasianismo e o simbolismo, né? Alguns gostam de usar o termo penumbrismo para isso daí. O que me impressiona na poesia de Luiz Delfino é que é uma poesia de uma beleza estranha, uma poesia construída com imagens raras. Por exemplo, há um soneto dele muito bonito que vocês podem procurar na internet, chamado Capricho de Sardanapalo, certo? Então é uma poesia que não tem nada a ver com a poesia parnasiana e também não tem nada a ver com a poesia simbolista. Aliás, a poesia simbolista é uma poesia muito forte, mas Luiz Delfino, ele tem uma voz muito singular e, para usar as palavras de Ariano Suassuna, a poesia dele é fundamentada num cantar estranho, né? É uma beleza estranha. Outro poeta que nasceu em Pernambuco é o Carlos Pena Filho. O que me impressiona na poesia do Carlos Pena Filho? Primeiro, a fluência do ritmo, a musicalidade muito refinada e a fluência do ritmo. Essa musicalidade refinada e essa fluência do ritmo lembra muito a poesia de Augusto dos Anjos. Por isso a poesia de Carlos Pena Filho também é muito fácil de ser memorizada, certo? É uma poesia que não tem muitas inversões sintáticas e é uma poesia em que o ritmo ele é um ritmo encantatório e que agrada ao ouvido. Ao mesmo tempo, como lembrou o meu amigo Ângelo Monteiro, grande poeta Ângelo Monteiro, a poesia de Carlos Pena Filho é uma poesia solar e apolínea. Então é muito difícil você encontrar, sobretudo nos tempos modernos, uma poesia solar e apolínea que agrade, certo? Então Carlos Pena Filho é sobretudo sonetista, só que ele escreve sonetos dentro de um espírito de renovação. Ele não é um passadista, como, por exemplo, Hermes Fontes e Goulart de Andrade, aqueles neoparnasianos todos, né? Os sonetos de Carlos Pena Filho são sonetos em que eles não precisariam nem ser assinados, porque pelo estilo singular do poeta, nós já conheceríamos que aqueles poemas são dele. Abrindo só um parênteses, né? Sem coitadismos e sem vitimização. Mas o fato de Carlos Pena Filho ele ter nascido em Pernambuco,
passou um curto período da vida em Portugal, mas viveu sobretudo aqui em Pernambuco, e por ter publicado apenas por editoras pernambucanas, isso fez com que a poesia dele não tivesse um alcance nacional, tá certo? Por exemplo, um poeta como Oswald de Andrade, perto de Carlos Pena Filho, é uma criança enferma, né? Quer dizer, é uma grande piada você comparar um poeta grande como Carlos Pena Filho, que para mim é um dos grandes sonetistas da nossa língua, da língua portuguesa, com a poesia de Oswald de Andrade. Oswald de Andrade escreveu talvez 5 ou 6 bons poemas e 400 piadinhas sem graça, né? A grande verdade é essa. Só que Oswald de Andrade é tratado como um rei. Por quê? Porque nasceu em São Paulo, é isso. Porque era um homem rico. Porque o brasileiro é burro a ponto de só entender essa poesiazinha digerível e feita com trocadilhos fáceis e com humor fácil. É isso? Será que é isso? Então fica essa pergunta, né? Porque assim, não é porque Carlos Pena Filho é meu parente, mas qualquer pessoa que estude poesia a sério vai notar que existe grandeza em Carlos Pena Filho. E o segundo poeta desconhecido no Brasil, embora seja muito conhecido no Nordeste, é Ângelo Monteiro. A poesia de Ângelo Monteiro tem uma dimensão metafísica e filosófica muito densa, e ao mesmo tempo ele tem uma voz muito singular. E ele se indaga, Ângelo, né, o Ângelo Monteiro, eu tenho a honra de ser amigo pessoal dele. Ângelo Monteiro, ele também é filósofo da arte, né? De maneira que há uma dimensão filosófica na poesia dele que torna a poesia dele, além de elevada esteticamente, uma poesia que tem uma profundidade grande. Mas não era exatamente disso que eu queria falar. O Ângelo, ele consegue enxergar muito bem as feridas da modernidade. Ou melhor, não vamos usar o termo modernidade, né? Porque a modernidade começa ali com o renascimento cultural, mais ou menos, né? As grandes navegações, o descobrimento da América. Digamos que as feridas da época contemporânea, como por exemplo a tagarelice, o falatório. Ele condena muito a tagarelice e o falatório. O que é o falatório e a tagarelice? É justamente quando o sujeito ele só fala sobre coisas fúteis e superficiais porque ele tem medo de mergulhar na própria alma e se confrontar com questões sérias, né? Ângelo Monteiro também critica na poesia dele, de uma maneira muito dura, as ideologias, né? Que pretendem dar uma resposta pronta para tudo, que é um sistema fechado, um sistema discursivo fechado, que pretende dar uma resposta pronta para tudo. Então, além dessa dimensão mística e filosófica, a poesia de Ângelo Monteiro vai tratar também dessas feridas que são muito típicas de nossa época, né? O falatório, que seria a tagarelice, né? A hipocrisia. Outra coisa que ele critica na poesia dele é o espírito de rebanho, né? Essa necessidade que o homem tem de se inserir num grupo, esmagando a própria individualidade, esmagando os tesouros da própria individualidade. Observem que, por exemplo,
Alberto da Cunha Melo é um poeta muito grande e muito bom. Mas eu, como crítico literário, eu considero Ângelo Monteiro um poeta até um pouco maior que Alberto da Cunha Melo. Só que Alberto da Cunha Melo foi publicado pela editora Record, que é uma editora de alcance nacional e talvez seja a maior editora do Brasil, junto com a Companhia das Letras, não é isso? E a poesia de Ângelo Monteiro só é publicada basicamente por editoras pernambucanas. Então, isso faz com que a poesia de Ângelo Monteiro não tenha um alcance nacional. Mas Alberto da Cunha Melo, apesar de ser grandioso, eu acho que é um pouquinho inferior ao Ângelo Monteiro e, no entanto, é infinitamente mais conhecido do que Ângelo Monteiro. Talvez por ter afirmado durante a vida inteira a sua posição ideológica, né? E as pessoas hoje, elas têm um amor louco, uma paixão louca pelas ideologias, né? Por esses discursos prontos que têm respostas fáceis e prontas para todas as coisas da vida, né? A ideologia seria propriamente a antifilosofia, né? Enquanto que a filosofia defende o direito de questionar, a ideologia se baseia em discursos prontos e acabados, no que Kierkegaard chamava de sistemas discursivos fechados, que se pretendem totalizantes e que pretendem explicar toda a complexidade da vida humana através apenas de um sistema de ideias baseado em certos dogmas políticos, né? Como disse o Herschel Kirk, se a religião é baseada em dogmas religiosos, a ideologia ela é baseada em dogmas políticos. Só que os dogmas religiosos eles são muito mais sérios. Existem dogmas, por exemplo, da Igreja Católica, como o dogma da Assunção de Maria, que passou 400 anos sendo discutido. Tá? Então, 400 anos não são 4 dias, são 400 anos. Mas vamos lá para a próxima pergunta de Maria Eduarda dos Anjos, meu amor, Maria Eduarda dos Anjos. Quero que você fale sobre o seu curso a respeito de Manuel Bandeira. Eu dei um curso sobre Manuel Bandeira para o Instituto Borborema. Inclusive, eu gosto muito do pessoal lá do Instituto Borborema. São pessoas muito generosas, são pessoas muito caridosas, são pessoas que têm muito bom caráter, só que eu tenho algumas divergências políticas em relação a eles. O que não quer dizer que eu deixei de gostar deles por conta disso. Entendeu? Apenas eu tenho uma ou outra divergência política em relação a eles, mas são pessoas sérias, são pessoas bondosas, caridosas, tá? São pessoas das quais eu gosto demais. Então, um abraço pro pessoal aí de Campina Grande, que sempre me acolheu tão bem e me tratou tão bem. Eu dei um curso de umas 5 horas sobre Manuel Bandeira. Eu fiquei muito puto quando eu dei esse curso, não pelo fato de dar o curso, porque eu amo Manuel Bandeira foi o autor que eu mais estudei durante a minha vida, tá certo? Mas, quando eu dei uma das aulas, eu não consegui dormir, porque às vezes eu tenho problema de insônia. E aí, eu escrevi uma palavra
errada no quadro. E o quadro foi filmado. Eu fiz lá a escansão das sílabas métricas e não notei que essa palavrinha estava escrita de maneira errada, o que não tem problema nenhum, são lapsos que acontecem, tá certo? E também eu não quero ser Deus nem vice-deus. Mas eu fiquei revoltado porque o curso não era de química, o curso não era de matemática, o curso era de literatura. Então, num curso de literatura, você não tem direito de errar nada em relação à língua portuguesa. Mesmo assim, eu acho que o curso ficou muito bom. E modéstia à parte, eu acho que não é qualquer um que tem condições de ficar comentando a obra de Manuel Bandeira por mais de 5 horas, como eu fiz naquela ocasião, certo? Mas falando um pouco sobre Manuel Bandeira, por que é que ele é um poeta tão grande para mim? Primeiro, ele tem o poder de nos comover, tá certo? Talvez ele tenha aprendido isso com os românticos, os poetas românticos. Segundo, o estilo dele é múltiplo e é versátil. Manuel Bandeira escreve versos curtos, médios e longos. Ao mesmo tempo, ele escreve sonetos, baladas, rondóis, rondéis, haikais. Então, vários tipos de poemas líricos, certo? E poemas com tons completamente diferentes. Muitas vezes ele escreve poemas solenes e depois escreve poemas humorísticos, tá? Então é impressionante essa versatilidade do estilo e essa multiplicidade do estilo de Manuel Bandeira. É outro ponto que eu admiro muito em Bandeira. O terceiro ponto é que o ritmo da poesia de Manuel Bandeira é muito bem construído, tá? A musicalidade é muito refinada. Então são poemas que são agradáveis de serem lidos, que a leitura não fica atravancada. Por exemplo, você lê alguns poemas de Gonçalves Crespo, como O Juramento do Árabe, e a leitura é quase impossível, porque é como se houvesse, como se você estivesse dirigindo um carro numa estrada cheia de pedras de 50 centímetros, né? Então, não flui. E o ritmo da poesia de Manuel Bandeira flui. Inclusive porque ele sabe usar muito bem aliterações, assonâncias e essas figuras de linguagem, todas elas voltadas para a camada sonora do poema. Tá certo? Então a musicalidade também muito refinada. O outro ponto que eu admiro demais em Manuel Bandeira é que ele soube conciliar, ele soube aliar as conquistas da tradição com as conquistas da modernidade. Então, por exemplo, em Manuel Bandeira, você encontra versos livres muito bem feitos, como, por exemplo, a Evocação do Recife, né? O poema O Vale. E você encontra também sonetos. Então, ele, até o final da vida, ele continuou escrevendo versos livres e sonetos. Por quê? Porque ele não tinha uma mentalidade binária. Ele não tinha um raciocínio binário. Ele soube assimilar o que havia de vivo e significativo no passado, na tradição, mas ele não se negou a assimilar as conquistas da poesia moderna. Por quê? Porque ele era um homem inteligente. Rio que fez a mesma coisa, escreveu vários sonetos, vários versos rimados e metrificados, mas escreveu as elegias de Duino, tá? Que é um poema imenso, todo escritos em versos livres. As elegias de Duino são simplesmente um dos maiores poemas
que a humanidade foi capaz de produzir. Todo mundo que estuda poesia com seriedade sabe disso. Então vamos parar com essa frescura de ser totalmente passadista ou totalmente modernista. A modernidade trouxe muitas coisas boas para a arte, sobretudo para a arte. Nos outros campos, nem tanto, né? Mas para a arte trouxe coisas muito boas. Por exemplo, Jorge Luiz Borges, mais conhecido como Borges, é o maior escritor argentino de todos os tempos e é um autor do século XX. T.S. Eliot também é um autor do século XX, tá bom? Rilke, um dos maiores poetas da Alemanha de todos os tempos, também é do século XX. Fernando Pessoa, que é, ao lado de Camões, o maior poeta da história de Portugal e um dos maiores poetas da história da humanidade, também pertence ao século XX. Então, a modernidade trouxe muitas coisas boas. E o verso livre foi usado por poetas de qualidade enorme, como Rilke, como Fernando Pessoa, como Manuel Bandeira, tá certo? Então vamos acabar com essa dicotomia imbecil. Ao mesmo tempo, o passado trouxe coisas grandiosíssimas. Por exemplo, o maior poeta que já existiu na face da Terra se chama Dante Alighieri. E Dante Alighieri nunca escreveu um verso livre sequer, tá? Então, vamos parar com essa mania de enxergar a vida em preto e branco, com essas dicotomias. Só a poesia em versos livres é boa. Idiotice. Só a poesia com versos rimados e metrificados é boa. Idiotice. Fernando Pessoa, um gênio como Fernando Pessoa, escreveu em versos livres, mas também escreveu em versos rimados e metrificados. Rilke, para muitos, o maior poeta que a Alemanha produziu, que a língua alemã produziu, tá? Escreveu versos rimados e metrificados e escreveu também versos livres. Então vamos parar com esse simplismo idiota de enxergar o mundo como se fosse um jogo de damas, o lado das pedras negras e o lado das pedras brancas, o lado do bem e o lado do mal, tá certo? Vamos lá, continuando aqui. Então, Manuel Bandeira ele soube aliar a conquista da tradição com as conquistas da modernidade, como o verso livre, por exemplo. Vamos agora à pergunta do Aldrin Taborda, do amigo Aldrin Taborda. Augusto dos Anjos está no mesmo patamar do Manuel Bandeira? Eu acho que sim. Eu acho que Augusto dos Anjos ele revolucionou a poesia brasileira com a sua dicção agressiva e contundente e com o caráter oralizante dos seus poemas, né? A, a poesia de Augusto dos Anjos também tem uma dimensão misteriosa. Ele usa de maneira convincente elementos macabros e sombrios, e isso funciona muito bem na poesia de Augusto dos Anjos. E tem algumas cadências de Augusto dos Anjos que são muito marcantes, por exemplo, um verso como a gargalhada da última derrota. Isso é muito marcante, né? Ou então, o chocoalhar fatídico dos ossos.
Ele sabia usar a cadência de uma maneira muito encantatória. Augusto dos Anjos seria quase um oposto de Carlos Pena Filho. Os dois tinham muita técnica de versificação. Só que Carlos Pena Filho é um poeta filho do sol, da luz, né? E Augusto dos Anjos é filho das sombras, dos cemitérios, daquilo que é soturno, certo? Então ele soube usar os elementos grotescos de uma maneira muito convincente. E foi o primeiro a fazer isso. Eu diria que Augusto dos Anjos, ele não tem a mesma grandeza de Baudelaire, mas ele tem quase a mesma grandeza de Baudelaire. Se ele escrevesse a obra dele em língua francesa ou em língua inglesa, ele seria considerado um poeta quase tão grande quanto Baudelaire, tá certo? E foi a minha porta de entrada para a poesia de Augusto dos Anjos, né? Porque essa dimensão misteriosa do mundo sempre me encantou muito, numa época que eu era ateu. Então aquilo quebrou muito a minha visão de mundo materialista. E Manuel Bandeira, eu não vou falar novamente dele, porque eu falei agora mesmo a respeito dele. Mas eu acho que os dois estão no mesmo nível, no mesmo patamar. O Aldrin Taborda também pergunta o seguinte: lendo alguns poemas de Castro Alves, entre outros poetas, sinto certa dificuldade em apreender o significado em razão de erudições ou expressões de época cujo sentido nem sempre encontro em dicionários. Qual a sugestão para tentar compreendê-los? Ou seja, compreender esses vocábulos típicos de uma época, né? Esse preciosismo, esse cultismo na linguagem. Eu acho que essa dificuldade vai desaparecer pouco a pouco quando você adquirir o hábito de ler poesias regularmente, certo? Outra dica que eu dou também é que você leia livros de crítica literária que se foquem em obras de poetas, dos poetas que interessem você. Então, de início, você deve ler os poemas sem tentar compreender tudo que o poeta quis dizer, porque se você ler poemas no início, procurando entender tudo que o poeta quis dizer, você vai enlouquecer e você vai começar a odiar a poesia. Com o decorrer dos anos não, com o decorrer dos anos, essa dificuldade vai diminuir, certo? Então as minhas dicas são essas, né? Primeiro, adquira o hábito de ler regularmente poesia. Segundo, busque livros de crítica literária que falem a respeito dos seus poetas favoritos. E terceiro, quando for ler um poema, nessa primeira fase de aprendizado, não se preocupe em saber todas as palavras, em compreender todas as palavras, porque se você fizer isso, você vai começar a odiar a poesia. Eu comecei a ler a obra de Augusto dos Anjos regularmente quando eu tinha 13 ou 14 anos de idade. E eu não compreendia, eu acho que 30% do vocabulário de Augusto dos Anjos, ou 20% eu não compreendia. Mas o ritmo era tão encantatório que aquilo me fascinou da mesma maneira, né?
É interessante, né? Porque, por exemplo, é, eu não sei nada de hebraico, eu sou um analfabeto, no sentido de aprender hebraico. Mas a minha namorada colocou uma música em hebraico e mesmo assim eu achei aquela música belíssima. Não só pela melodia instrumental, mas pela melodia das palavras, certo? Então, não se preocupe em compreender nesse primeiro momento. Apenas se preocupe em gostar dos poemas. No segundo momento, aí você vai lá no dicionário. Eu indico dois dicionários. Primeiro, o dicionário UAS, tá? Que já está esgotado, mas é o dicionário mais completo. Eu acho que aquele dicionário pesa inclusive uns 20 quilos. E o dicionário de termos literários, de Massot Moisés, tá? Eu espero ter. Eu espero que você tenha ficado satisfeito com a minha resposta. Aldrin, certo. O meu amigo Jussivan Carlos. Professor, o que você pode nos dizer sobre a poesia de José Albano? Parece-me que o poeta hoje é pouco lembrado, apesar de ter recebido elogios de Manuel Bandeira. Veja, a José Albano foi um poeta muito bom. Ele foi porque ele foi um camoniano com um impulso autêntico. Digamos que ele e Camões tinham uma consanguinidade de almas. Então ele não escrevia a moda antiga, porque quando você lê José Albano, você acha que você está lendo um poeta antigo. Ele não fazia isso por modismo, ele fazia isso porque ele era daquele jeito, porque a alma dele era daquele jeito, né? O modismo, sobretudo o modismo parnasiano, que perdurou até mais ou menos 1920, foi detonado por Otto Maria Carpo, né? Carpo era um gênio, sabia uns 8 idiomas, tinha uns 4 doutorados, então era quase um extraterrestre. E esses poetas neoparnasianos, de fato, eles apenas diluíam o que já era uma diluição. Porque boa parte da obra de Bilac, de Raimundo Correia e de Alberto Oliveira, apesar dos três serem bons poetas, são diluições da obra dos parnasianos franceses. E esses neoparnasianos, então, eram uma diluição da diluição. Aí fica bem difícil. Mas José Albano não. Você nota nele uma sinceridade muito grande, né? De maneira que parece que aqueles poemas eles foram arrancados dos recessos mais profundos da alma. Então ele não era passadista por modismo ou por reacionarismo. Ele era passadista porque ele tinha um amor gigantesco pela poesia do passado e, sobretudo, pela poesia de Drummond. E José Albano escreveu, inclusive, um dos grandes sonetos da língua portuguesa, né? Que é aquele: poeta fui e do áspero destino senti bem cedo a mão pesada e dura, né? Esse poema é realmente um poema maravilhoso. Então, é um poeta interessante que vale a pena ser lido, embora não seja nenhum gênio, né? Vamos deixar claro. É um bom poeta, mas não é nenhum gênio também, né? Gênio é Fernando Pessoa, é Dante, é Shakespeare,
tá? Vamos lá. O Asley Vieira me pergunta: gostaria, se possível, que falasse sobre os nossos dois maiores, Bandeira e Drummond, e ressaltar as diferenças entre os estilos, a voz popular daquele e a cultura na verdade restrita deste. Alguns poemas de Drummond não são para qualquer um, mas os do Bandeira, no meu modesto entender, alcançam toda a alma. Veja, Carlos Drummond de Andrade teve uma proposta diferente da proposta de Manuel Bandeira. Foi um poeta muito mais voltado para o sentimento do mundo, tá? E Bandeira foi um poeta muito mais voltado para a própria alma. Eu vou explicar isso detalhadamente. Mas antes é o seguinte: é claro que Drummond é muito grande, e é claro que Bandeira é muito grande, mas é perigoso você falar que eles são os nossos dois maiores. Porque, por exemplo, nós temos Jorge de Lima, é um poeta gigantesco. Isso não é estudado pelos nossos críticos literários com o devido cuidado, porque a poesia dele é uma poesia mística cristã, tá? Murilo Mendes é outro poeta gigantesco. Não é estudado também, porque a poesia dele tem uma linguagem muito complexa, muito hermética, e também é uma poesia que aponta para a transcendência. A nossa época tem uma verdadeira paixão pelo materialismo. Então é claro que Drummond é grandioso e é claro que Bandeira é grandioso. Mas a gente tem que ter cuidado, né? Como disse a grande Cecília Meirelles, que também foi grandiosa, um poeta não deve ser medido como uma régua, né? Você não deve medir um poeta com uma régua. Vamos lá. Drummond foi um poeta do sentimento do mundo. Como disse Sérgio Buarque de Holanda, para compreender o Brasil das décadas de 30 e 40, é essencial ler Drummond. Já Manuel Bandeira foi um poeta essencialmente lírico, um poeta que mergulhava nas profundezas da própria alma para extrair a matéria-prima, ou seja, o ouro dos seus poemas. Os dois, no entanto, são poetas de dimensão universal. Drummond é um poeta de dimensão universal porque soube expressar o sentimento do mundo. Não só saber expressar o sentimento do mundo, mas era um brasileiro, digamos assim, que pela primeira vez expressava esse sentimento universal, esse sentimento do mundo. Drummond também tem outra coisa muito grandiosa, que é o seguinte: alguns poemas de Drummond, eles se fixaram na memória coletiva, como por exemplo, E Agora, José? Né? E Drummond também, ele é um poeta que consegue, ele é lido pelos sujeitos, pelos homens mais eruditos do Brasil, mas também é compreendido por um caixa de supermercado, com todo respeito a um caixa de supermercado. E isso é um mérito, ninguém vai dizer que não é um mérito, tá certo? Carpo chega, inclusive, a dizer que Drummond foi o primeiro poeta público do Brasil, no sentido de dar voz a toda uma nação, assim como Walt Whitman também deu aos Estados Unidos.
tá? Já Manuel Bandeira foi universal porque, ao falar dos seus sofrimentos e de suas dores, falava também do que há de perene na condição humana. Existe o elemento catártico. O que é a catarse? É a purificação da alma através da mímesis, que é a representação artística da realidade. Então, quando Manuel Bandeira fala, vou-me embora para Pazárgada, lá sou amigo do rei, lá terei a mulher que eu quero na cama que escolherei. Vou-me embora para Pazárgada, vou-me embora para Pazárgada. Aqui eu não sou feliz. Pazárgada é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, louca de Espanha, rainha em falsa demente, veio a ser contraparente da nora que nunca tive. E aí ele continua. Quer dizer, o que é Pazárgada? Pazárgada é você sair dessa realidade massacrante e que enclausura, né? Eliot tem um verso muito bonito nos quatro quartetos. Ele diz assim: vai, 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 disse o pássaro, porque o gênero humano é incapaz de suportar tamanha dose de realidade. E essa Pazárgada de Manuel Bandeira seria uma evasão, mas não uma evasão no sentido de fuga da realidade. Seria uma evasão da realidade no sentido de transcender a realidade, seja através do mundo da fantasia, seja através dos prazeres, seja através da fruição da arte. Então, essa necessidade de se evadir de uma realidade sufocante, em que praticamente o elemento sagrado foi abolido, né? Em que nós perdemos a irmandade com as coisas, como diz Fernando Pessoa, é um desejo de todo o ser humano. Quando Manuel Bandeira fala, sou bem nascido menino, fui como os demais feliz. Depois veio o mau destino e fez de mim o que quis. Quantas pessoas no mundo não foram bem nascidas e felizes na infância e depois se fuderam na juventude ou já na idade adulta? Então Bandeira conseguiu ser universal à sua maneira, ao expressar o que existe de perene dentro da alma humana. E Drummond, ele foi a voz de todo um povo. Então digamos que Drummond, ele é o nosso Walt Whitman. Drummond, ele não é a voz da alma, como Bandeira é a voz da alma. Drummond é a voz do sentimento de uma coletividade e por isso ele é tão grande. Mas cuidado, cuidado, porque existem poetas como Jorge de Lima, como Murilo Mendes, que são tão grandes quanto Bandeira e Drummond, ou até maiores. E lembrando também que O Navio Negreiro de Castro Alves é um poema brilhantíssimo, né? É evidente que não chega a ser uma epopeia,
mas é um poema que tem uma dimensão épica muito clara, tá certo? Então, a gente tem que ter calma quando for classificar os poetas. Entre os grandes poetas é muito difícil você saber qual é o maior e qual é o menor. Carlos Henrique Peixoto. Ele me pergunta: conhece os poetas da geração 60 do Ceará? Não, Carlos Henrique. Infelizmente eu não conheço, mas prometo que vou pesquisar, certo? Até mesmo porque eu amo poesia e eu sei que o Ceará produz grandes poetas. Por exemplo, César Leal, né? César Leal, que era cearense, que é cearense, ou era, sei lá. Nasceu no Ceará, viveu boa parte da vida em Pernambuco, mas acabou falecendo. E César Leal é um poeta extraordinário. Um dos grandes poemas do século XX, para mim, é a Oriental Safira, de César Leal. Depois leiam, é um poema todo feito na terça rima de Dante. Só que ele não dilui o estilo de Dante, ele criou o próprio estilo dele, né? E era um poeta nascido no Ceará. Mas eu vou estudar sobre a geração de 60 do Ceará e recomendo a quem estiver assistindo a esta aula que pesquise a respeito da geração de 65 de Pernambuco, que produziu poetas tão grandes quanto Ângelo Monteiro, tá certo? Como Alberto da Cunha Melo, como Jaci Bezerra, como Lucila Nogueira, tá? Bruno Tolentino, inclusive, gostava muito dessa geração de 65. Então vamos para a pergunta do Renan Bispo Marques, do amigo Renan Bispo Marques. Não sei se ainda dá tempo, mas poderia falar de Raul de Leone. Sim, eu acho o Raul de Leone um bom poeta, tá certo? Não acho que ele tenha sido um gênio, mas foi um bom poeta. O amor de Raul de Leone pela Grécia era um amor muito genuíno e comovente, tá? Por exemplo, uma coisa que eu critico muito na poesia Árcade é que aquele sentimento do pastor, né? Aquela poesia pastoril é uma coisa mal transplantada, é uma coisa artificial, é uma coisa que não fazia parte da cultura brasileira. Porque uma coisa, né, é você estar inserido dentro de uma cultura que possui certos hábitos. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se um poeta como Píndaro, o grego, ou Teócrito, eles falem de Cronos ou de Zeus, é perfeitamente aceitável, porque aquilo fazia parte da cultura deles. Mas como quando um poeta, digamos, parnasiano ou Árcade, ele fala da mitologia grego-romana, aquilo soa meio artificial, né? Porque é algo que já não faz mais parte da cultura deles. Embora muitas vezes eles acertem.
Por quê? Porque o mito, ele é atemporal, ele é eterno, tá? Mas depois eu vou dar uma aula só sobre isso. Uma aula só sobre o arcadismo e o parnasianismo. Vamos voltar a falar agora especificamente de Raul de Leone. Então, Raul de Leone foi, sem dúvida, um bom poeta. O seu amor pela Grécia era genuíno e comovente, bem diferente da moda helenizante de alguns parnasianos e, sobretudo, de alguns neoparnasianos da época dele. Lembrando que ele viveu naquela época onde predominava o neoparnasianismo ali por volta de 1910, 1915, 1920. Tá certo? A única coisa que eu condeno na poesia de Raul de Leone é que é uma poesia mais regida pela racionalidade e pelas ideias do que pela intuição. Certo? Mas eu repito, ele foi um poeta muito bom. E Manuel Bandeira chegou a escrever um prefácio sobre luz mediterrânea, em que ele diz que Raul de Leone ele conseguiu fazer uma poesia que realçava a poeticidade da ideia, né? Então, repito, não foi nenhum gênio, mas foi um poeta muito bom. E, sobretudo, não caiu em modismo, né? Ele está bem distante, por exemplo, de ser um parnasiano, né? Ele não tem nenhum cacuete parnasiano, né? De defesa, por exemplo, da arte pela arte, de comparar o poeta com o Ourives, né? Enfim, é uma poesia que, apesar de nascer da fonte grega, me parece ser uma poesia de um sujeito que realmente amava a Grécia e não de um sujeito que fazia aquilo por modismo de uma escola literária, certo? Vamos lá. Eu tenho mais 3 perguntas, só que as pessoas preferiram não se identificar. Portanto, evidentemente, se elas não quiseram se identificar, me mandaram as perguntas pelo inbox, eu não vou aqui mencionar o nome delas, tá certo? Uma pessoa me pediu para falar sobre a poesia de Bruno Tolentino. Outra me pediu para falar sobre João Cabral de Melo Neto. E uma terceira me pediu para discorrer a respeito do parnasianismo. Bem, sobre Bruno Tolentino. Eu acho Bruno Tolentino um grande poeta, foi um grande poeta. A única coisa que eu não gosto na poesia dele é a discursividade excessiva, né? Às vezes ele constrói períodos quilométricos, o que torna o ritmo do poema um pouco forçado. E ele usa também demais os enjambements. O que é o enjambement? É quando você não consegue completar o sentido semântico da frase dentro do mesmo verso. Então, digamos,
Hoje eu fui almoçar na casa de Maria, que é filha de Raquel. Se a frase tivesse o sentido completo, seria: hoje eu fui almoçar na casa de Maria. E não: hoje eu fui almoçar na casa de Maria, certo? Eu acho que o uso, o enjambement, que é quando um verso deságua no outro, sem concluir o sentido semântico completo, ele pode ser usado e ele deve ser usado, só que sem exagero. E eu acho que Tolentino usa o enjambement com exagero. Outra crítica que eu faço à poesia de Tolentino é que é uma poesia excessivamente discursiva, é uma poesia que tem muita argamassa, né? Conjunções em excesso, então é como se fosse uma poesia antissintética. Mas ele foi, por exemplo, um ensaísta de grande qualidade e foi um poeta excelente. Só que aqui eu estou fazendo uma pequena crítica, até mesmo porque eu sou formado nisso, eu sou crítico literário, né? E eu não gosto de divinizar ninguém. Por exemplo, qual é o meu poeta favorito? Manuel Bandeira. Meu poeta favorito é Manuel Bandeira. E Manuel Bandeira escreveu muita merda. Aquele livro dele, Mafuado Malungo, tem muita merda no meio. Todo mundo que entende de poesia minimamente vai perceber no Mafuado Malungo uns 7 poemas bons e o resto merda, né? E até em outros livros, né? O Saguim da Vizinha, quer dizer, uma coisa idiota. Agora, também, Manuel Bandeira escreveu alguns, né, dos melhores poemas de todos os tempos da língua portuguesa. Então, eu gosto de criticar todos e de elogiar todos, porque todos têm virtudes e têm defeitos, né? O único homem que não teve defeitos, que teve só virtudes, foi nosso Senhor Jesus Cristo. Até mesmo o apóstolo Pedro, né, conhecido como São Pedro, fundador da Igreja Católica, negou Cristo 3 vezes. Então Pedro teve os defeitos dele. Então vamos acabar com essa frescura, tá? De não poder criticar. Podemos criticar desde que a crítica seja justa. Certo? Então, o que eu acho de Tolentino, acho Tolentino um grande poeta e um grande ensaísta, e acabei de apontar aqui o que eu acho que existe de falha na poesia dele, certo? Me pediram também para falar sobre João Cabral de Melo Neto. Em João Cabral de Melo Neto, eu gosto muito da dicção agressiva e contundente, que foi meio que um divisor de águas dentro da poesia brasileira, que era uma poesia que tinha uma herança ibérica muito forte, sobretudo portuguesa, aquela tradição do fado, às vezes até do melodrama, né? Aquela coisa às vezes até meio florbeliana, certo? E ele inaugurou essa dicção mais agressiva. Quer dizer, eu creio que quem inaugurou de verdade essa dicção agressiva e contundente foi Augusto dos Anjos. Só que Cabral, ele deu contornos definitivos a isso. E o próprio Cabral diz: 2 poetas me ensinaram muito: Augusto dos Anjos e Carlos Drummond de Andrade. Também gosto muito de Cabral
do uso das rimas toantes. Eu, inclusive, aprendi a usar rimas toantes, certo? Lendo João Cabral de Melo Neto. O que me desagrada em Cabral é o maneirismo. Eu não uso maneirismo no sentido do estilo de época que antecedeu o barroco. Eu uso maneirismo no sentido de você descobrir uma maneira de escrever, um modo de escrever e repetir aquilo infinitamente. Como acontece, por exemplo, em Educação pela Pedra, que eu acho um dos piores livros de Cabral. E Cabral também é um poeta que tem um racionalismo excessivo. E eu sou da escola platônica. O que é que a escola platônica diz? A escola platônica diz que a poesia deve nascer da intuição, do mistério, do delírio das musas, daquilo que é imponderável, né? A poesia deve tentar enxergar as cores do invisível, né? Ou como diz o grande Goethe, a poesia deve ser a voz do inefável, a voz do indizível. E a poesia de Cabral é uma poesia que, apesar de ser uma poesia muito boa, é uma poesia excessivamente racionalista. Eu não acho isso positivo. É como diz Ângelo Monteiro: Cabral foi um poeta importante? Foi. Mas ele não é Pedro Álvares de Cabral. Ele não é o descobridor do Brasil. Então vamos acabar com essa frescura de supervalorizar alguns poetas. Vamos aprender a enxergar as falhas e as virtudes de cada poeta. Inclusive T.S. Eliot citam muito, às vezes, uma frase de Leibniz, né, dizendo assim, não estou bem lembrado, mas aquele que não sabe admirar não tem gratidão e é medíocre, uma coisa mais ou menos assim. Só que T.S. Eliot, que também foi um intelectual de grande peso, ele fala assim: toda admiração absoluta é falsa. Por quê? Porque todas as pessoas do mundo possuem falhas. A única pessoa do mundo que não possui falhas é Jesus Cristo, que era inteiramente Deus e inteiramente homem. Todas as outras possuem falhas e essas falhas devem ser apontadas. Só que devem ser apontadas com educação. Você não vai apontar uma falha tentando humilhar a pessoa. Você vai apontar a falha dela sendo educado, certo? Dentro do possível. Porque vai depender também se a pessoa está te respeitando ou não. Então vamos parar com essa frescura de divinizar certas figuras. Eu acabei de dizer. Me perguntaram: Bernardo, qual é o seu poeta favorito? Para mim, o maior de todos é Dante Alighieri. Só que o meu poeta favorito se chama Manuel Bandeira. Manuel Bandeira. E Manuel Bandeira escreveu um livro que é uma merda, chamado Mafuá do Malungo. Ponto final. E mesmo assim eu acho ele um gênio. Acho ele um poeta grandioso. Então parar com essa frescura de não poder criticar. Parar com essa viadagem de não poder criticar. Certo? E finalmente, sobre o parnasianismo. O parnasianismo trouxe muitas coisas boas à poesia,
como, por exemplo, o rigor quanto à forma. De fato, os poetas românticos, sobretudo os românticos brasileiros, às vezes eram muito desleixados em relação à forma, tá certo? Os parnasianos também trouxeram uma maior variedade de rimas e o uso muito hábil, nos ensinaram a usar as metonímias de uma maneira muito hábil, né? Então, às vezes, o parnasiano ele tem. Eu me lembro, por exemplo, de um poema de Alberto de Oliveira, que ele fala assim: quase em Corinto, as velas esquisitas, purpúreas velas de real trireme, pandas ondulam, a água escura freme e ouve-se a espaço a voz dos talamitas. Então você imagina todo o panorama de um navio chegando na costa, né? Ele fala das velas esquisitas. É uma metonímia do navio. Então, em termos de descrição, uma descrição, digamos assim, fotográfica da realidade, uma mimesis especular, no sentido de mimesis e espelho, os parnasianos foram os melhores. E o cuidado em relação à forma, o zelo em relação à forma deles também é uma coisa formidável, certo? O conceito de arte pela arte, pregado por alguns parnasianos, no entanto, é perigoso. É como se o conteúdo do poema se tornasse pouco criativo ou secundário, né? Devido à submissão absoluta à perfeição formal. Parece até que os parnasianos acham que um cristal comum, mas muito bem lapidado, vale mais que uma esmeralda que tem o mesmo peso do cristal, só que essa esmeralda que não está lapidada. Deu para entender mais ou menos a ideia, né? Esse culto exagerado à forma, que Carpo chamava de esteticismo, tá certo? Eu usei uma imagem para ilustrar o esteticismo. É como se o poeta parnasiano ele preferisse um cristal de 20 gramas, só que esse cristal comum, perfeitamente lapidado, a uma esmeralda de 20 gramas que não foi lapidada. E é evidente que a esmeralda de 20 gramas que não foi lapidada tem muito mais valor do que um cristal comum perfeitamente lapidado. Então a gente tem que tomar cuidado com o formalismo, né? Eu vou usar até um termo melhor, o termo usado por Carpo no livro História da Literatura Alemã, esteticismo, né? Achar que a literatura se resume apenas ao lado estético, a dimensão estética. Ah, então aquela frase até famosa de Cabreira Infante, que ele diz: existem poemas que são como bolinhas de árvores de Natal, que são, como é que são as bolinhas de árvore de Natal? Agora que a gente está bem perto do Natal, né? São brilhantes por fora e vazios por dentro, né? Ah, por exemplo, quando eu leio um poema parnasiano que descreve uma paisagem belíssima e descreve com perfeição, aquilo me encanta. Só que depois de alguns meses, não fica nenhuma mensagem. Mas quando eu leio, por exemplo, Gregório de Matos, né? Nasce o sol e não dura mais que um dia.
né? Nesse mesmo soneto, ele fala assim: se o sol vai morrer porque nascia. Então, são questões muito mais profundas, são questões que ficam com você pelo resto da vida, né? Então, a poesia parnasiana, ela é uma poesia de muito valor, mas é meio volátil, tá? Então, ninguém é obrigado a concordar comigo em relação a tudo, né? Só que assim, eu só dou uma aula a respeito daquilo que eu estudei profundamente. E apesar dos meus erros e das minhas falhas, inclusive intelectuais, eu posso garantir que estudei poesia profundamente, estudei também romance e contos, não com a mesma profundidade, mas com certa profundidade, mas poesia eu estudei profundamente, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula e ah, eu vou deixar um pequeno recado abaixo desse vídeo para que vocês leiam. Então eu espero que vocês realmente tenham gostado dessa aula e que a gente possa realizar outras aulas em breve. Que Deus abençoe todos vocês.